Fala galera. Cara, hoje eu vou trocar uma ideia com vocês, pessoal, sobre as pessoas no nosso convívio, né? Família, amigos, trabalho, sociedade, aqueles que se incomodam com o fato de você estar seguindo o seu caminho, beleza? Então é o seguinte, galera. Primeiro a gente tem que entender por que, né, essas pessoas se incomodam, né? O que é que está incomodando elas, né? E entender qual a solução. Então eu quero que a gente aponte, não só a gente reclame, mas que a gente aponte uma solução, beleza? Vamos lá, cara. O que significa que você está seguindo o seu próprio caminho, né? Significa que, de alguma forma, você entendeu que o contrato social, né, aquilo que a sociedade espera de uma pessoa, não lhe é positivo, ou seja, não lhe é favorável, tá? A partir do momento que aqueles comportamentos e atitudes que a sociedade espera de você não lhe trazem retorno ou os retornos não valem a pena, você vira as costas para esse contrato social e você desfaz esse contrato. O problema é que, tá? Essas pessoas elas não vão deixar você ir embora tão facilmente, tá? Principalmente, o que é mais engraçado, né? São aquelas que estão em uma situação pior do que a sua, né? Ao contrário do que a gente imagina, né? Aqueles que vão mais te atacar não são as pessoas que se beneficiam desse contrato social. Esses também vão te atacar, que são as nossas queridas aí, né? As lindas. Mas o que que acontece? Os que mais vão te atacar, cara, são os caras, tá? Aqueles caras que estão se rastejando aí. Então, cara, o que que acontece, né? É, esse pessoal se incomoda, né, com o fato de você estar seguindo o seu caminho por um simples motivo, tá? A tua liberdade incomoda. Incomoda porque tem algumas coisinhas que a sua liberdade causa. A primeira, que eu acho que é a mais relevante, é que você se torna um espelho para essas pessoas. Ou seja, você mostra a elas, mesmo que sem querer fazer isso, você mostra a elas que elas ou não têm coragem o suficiente para fazer o que você está fazendo, né? Ou o quanto a vida delas é desgraçada por conta em comparação com a sua. Então, quando você é um cara que no meio de uma semana tá podendo, sei lá, dormir ou sair para um parque ou fazer alguma coisa ou viajar e elas não podem, isso mostra para elas, expõe elas de certa forma a situação de que elas estão frustradas com a própria vida, tá? E o que que acontece? No caso das nossas queridas aí, tá? Por mais problemas que elas tenham, a gente já constata isso facilmente, né? De ordem mental, eu digo, a vida para elas, cara, é muito mais simplificada, muito mais fácil, tá? Porque se ela quiser viajar, basta ela arrumar um betinha para fazer, né? Para ajudar, para levar ela. Se ela quiser, de repente, faltar no meio de semana, pode ter certeza, o chefe vai ser muito mais. Vai relevar muito mais para uma mulher, principalmente se for bonita, do que para um cara, tá? Tudo de errado que ela fizer, as pessoas vão passar a mão na cabeça, tá? A sociedade vai passar a mão na cabeça. Então, para elas, essa situação, lhes favorece, né? Agora, para um cara, né, que vocês sabem, cara, se você não fizer por você, ninguém provavelmente vai fazer. Talvez um familiar seu ou outro, tá? Um amigo ou outro, se você for um cara de sorte. Então o que acontece? Principalmente os caras que estão casadinhos aí, galera, quando eles se comparam com você, eles veem o seguinte: um cara que está bem de aparência, se você estivesse cuidando, um cara que tem liberdade, que não tem exigências, que não tem cobranças e que está totalmente focado em si mesmo, tá? E isso incomoda, e não se engane vocês, tá? Não é porque eles têm medo de que a sociedade vá acabar e que você não está ajudando na reprodução e na produção de bens, e etc. Eles não estão nem aí pra isso, eles estão pensando só neles, tá? O que incomoda é justamente o fato de você ter liberdade e ele não. Ele é o escravo e ele tá olhando lá de dentro da fazenda, da plantação, ele tá olhando você do lado de fora, tomando uma Coca-Cola gelada, enquanto ele tá cortando o canavial, tá? Entendo essa analogia aí, tá?
Então ele entra no modo, tipo, como esse cara ousa ficar de longe ali, me fazendo inveja, me olhando, enquanto eu tô aqui nesse casamento falido, com essa mulher mal-humorada, mal-educada e que só aporrinha a minha cabeça, com filhos muitas vezes mal-educados que não respeitam, tá? Trabalhando em 3, 4 empregos para tentar suprir ali as necessidades exageradas da patroa, as exigências das crianças mimadas, tá? Então, cara, a vida do cara casado, ela é muito sofrida, ela é... Eu dou risada, vocês estão vendo aí, né? Ela é muito sofrida, você entendeu, cara? É tipo... o cara, ele tá num pesadelo e não sabe como sair, cara. E aí ele olha do outro lado do quintal ali, a grama tá verdinha, entendeu? Então, cara, esse é o principal. Eu já contei numa live lá com Cortes, cara, que assim, o, um cara do meu trabalho, que ele começou a cismar comigo, implicar mesmo, fazer aquele famosinho assédio moral ali básico, né? Porque o que que acontecia, né? Como a gente tem flexibilidade, horários, às vezes trabalha em home office, né? Às vezes você não tá lá num horário à tarde, por exemplo, que você pode fazer aquele serviço em casa. E aí tem várias mesas ali para cada um e tal. E as mesas foram distribuídas, não sou eu que escolho a mesa, né? Só que ele não queria ficar na mesinha que ele estava porque ele é fresco, esse cara, ele é muito fresco. Ele não quer ficar ali porque quando alguém bate na porta ele tem que levantar e abrir, porque não bate sol o suficiente. É esse tipo de picuinha dele. Assim, sabe quando a pessoa não tem mais o que reclamar? Ela vai reclamar que a mesa dela bate menos sol que a sua. Então o que aconteceu? Ele começou a ver que eu não estava ali naquela mesa em alguns horários, e ele começou a, vou pedir para trocar a mesa porque era trocar de mesa. Só que isso acontecia com várias pessoas, não só comigo, né? Mas ele queria, implicou comigo. Então veio que não é a situação da mesa, tá? Aí, quando ele veio me pedir a mesa, eu não queria trocar. Aí ele veio com essa conversa, mas que você não usa tanto quanto eu. E eu pensando assim, né? Tipo, ok, foda-se, né? E aí o que acontece? Ele veio jogar essa, porque na minha casa, a minha patroa e as crianças não deixam eu trabalhar em casa, entendeu? Então eu tenho que vir pra cá trabalhar, porque eles fazem bagunça, eles falam. Provavelmente a mulher deve ficar chamando ele toda hora pra fazer alguma coisa, trocar lâmpada, encher o saco, querendo atenção. E as crianças fazendo zoeira, né? E aí que eu te pergunto, e o que diabos eu tenho a ver com esta porcaria, né, cara? Então, tipo assim, eu tenho que abrir mão da minha mesa, que já tá minhas coisas, tudo lá montado, pra que o Dondoco, que resolveu entrar nessa roubada por livre e espontânea vontade, ele colocou as algemas em si mesmo, e agora ele tá algemado e ele tá bravo porque eu tô sem algema e ele quer que eu tenha que resolver esse problema dele, de não ter onde trabalhar, compreende? Então, galera, é muito complicado, né? Muito complicado você lidar com esse tipo de pessoa, né? Então, esses caras, os casadinhos, principalmente se eles forem conserva cuts aí, cara, eles vão ser os caras que mais vão atormentar você. Porque eles não querem você ver lá de dentro do canavial, no pasto, eles não querem ver você livre lá de fora, tomando Coca-Cola gelada enquanto ele tá passando sede, cara, enquanto ele tá sendo chicoteado, percebe? Aí, claro, né? Quem vai também atacar você são as dondoquinhas aí. Por quê? Porque quando você se nega a fazer cumprir o pacto social, você corta a fábrica de privilégios, né? Os impostos, quanto mais você gasta com si mesmo, é menos uma lindona recebendo aí, menos você de luz recebendo transferência de renda a partir de você, né? Seja direta, né? Através de casamento e filhos, pensão, etc., ou seja, indireta através de impostos, né? Então, quando você segue o teu caminho, né? Solteiro, você está desprezando o sistema, desprezando essas pessoas que querem que você seja escravo. Você está virando por cima de escravo, dizendo, olha, não, aqui não vai rolar, certo? Então, naturalmente, elas vão te atacar por esse motivo. Tá? Inclusive, o homem livre e curtindo a própria vida não tem nada que incomoda mais uma mulher, porque isso prova, esfrega na cara delas que a gente não precisa delas para nada além de duas coisas: reprodução, coisa que a maioria já não pode entregar, ou o vulco ali, que coisa que você pode ganhar sem estar dentro desse modelo falido de relacionamento,
ou simplesmente pagando, tá? E geralmente sai mais barato você pagar. Então, veja que você também começa a dar um exemplo para os outros homens. Eles começam a olhar e falar, opa, peraí, parece que tá melhor mesmo. Entende? O problema é que você começa os outros gados do pasto olharem também bravos, né? Primeiro eles se bravejam, depois eles ficam tentando cortar a cerca e sair fora, tá? Então é mais ou menos isso. E elas estão lá com o chicote batendo, elas não querem o gadão delas saindo pela cerca, tá? Então, vamos lá agora. O que fazer, galera? Tá? Eu sou a favor do seguinte posicionamento, tá? Posso estar enganado, depois vocês comentem o que vocês acham. Mas é basicamente o que fazer. Cara, deixe bastante claro que você não deve satisfação a ninguém, tá? Essa é a primeira coisa. Você é um homem livre, paga suas contas, você não depende de ninguém. Portanto, se ninguém te oferece um centavo, uma ajuda, nada, essas mesmas pessoas não devem aparecer na sua vida para fazer exigências. Só aceite dar satisfação e ajudar ou cumprir alguma exigência daquelas pessoas que estão ao seu lado, te ajudam, te auxiliam, tá? E se for conveniente para você e se fizer sentido para você, tá? Então a primeira coisa é, você não paga as minhas contas, não enche o saco. Primeira coisa, deixe isso bem claro, tá? Seja através da sua postura, seja através de não dar abertura para debate, você não debate sobre a sua liberdade. A sua liberdade é algo seu de direito, ok? Então você não deve debater com esse tipo de pessoa. Use de bastante sarcasmo, bastante ironia, tá? E inverta a situação. Faça que ela se sinta pior ainda quando ela fizer isso, tá? Faça ela enfrentar o próprio espelho que ela está olhando, né? Então, faça com que ela sinta que ela está sendo invejosa. Uma boa pergunta que você pode fazer é: por que a minha liberdade te incomoda tanto? Joga essa pergunta para ela. Ela vai ser obrigada a refletir, tá? Então, a melhor solução, não debata, deixe claro que a sua liberdade é um direito seu e que ninguém deve lhe questionar nada. E principalmente, cara, se exponha o mínimo possível. Essa é a solução que eu coloco, tá? É mestre mesmo, se exponha pouco, rede social, só coloque aquilo que lhe for realmente é, é, trazer algo de positivo, tá? Eu até diria que se você tem a opção de só usar para trabalho, use só para trabalho a rede social. Não use para fins pessoais, postar coisas pessoais, tá? Ou poste o mínimo possível sobre a sua vida pessoal, até porque, galera, hoje em dia é perigoso, tá? Tem todo tipo de gente ali. Beleza, meus queridos? Deixa o like aí, galera, para fortalecer, compartilha, comenta.